Olá, tudo bem? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Agora, hoje, nós vamos ler Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, Rico e Lázaro, né? Vamos ver o que aconteceu com esses dois homens. Ambos morreram e aqui tem uma revelação do Senhor Jesus do que acontece após a morte. É uma curiosidade de toda a gente saber o que acontece após a morte. Aqui está bem claro para a gente o que o Senhor Jesus fala do que acontece após a morte. Se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas e vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar na Tua Palavra e peço que o Senhor abra o nosso entendimento e desperte a nossa fé, porque a Tua Palavra é a única força que nós temos nesse mundo para ultrapassar todas as lutas, barreiras, que nos fortalece, que nos ilumina, para nos fazer com que nós venhamos chegar do outro lado e encontrar os teus anjos que vão nos buscar. Então, que o Senhor prepare a terra do nosso coração para que a gente possa ouvir a tua palavra e entender o que o Senhor quer falar conosco. Amém. Eu vou começar pelo comentário que diz assim: o rico e Lázaro. Esta é a única narrativa desse tipo contada pelo Senhor Jesus em que um personagem tem nome. Devido a isto, alguns estudiosos creem se tratar de uma história verídica. O rico não tem o nome divulgado, mas o mendigo se chama Lázaro, que significa Deus é meu auxílio. Enquanto o rico ostenta suas riquezas, o mendigo fica à sua porta em busca de migalhas. Embora o contraste social separe os homens, a morte os nivela, por isso ele chegou para ambos. A partir de então começa um novo e definitivo contraste que desta vez beneficia Lázaro. Isto é, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Alguns temem a morte por não saberem o que vem depois dela, outros duvidam da existência de punição na eternidade, afirmando que Deus é incapaz de fazer isso. No entanto, com a intenção de revelar de forma incontestável o futuro, o Senhor Jesus mostra o destino de cada ser humano, o céu ou o inferno. E por isso está destinado ao ser humano morrer apenas uma única vez, né? É uma teoria falsa de que há reencarnação. Mentira, a Bíblia não trata isso e ela deixa bem claro que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. E aqui é uma prova. E quantas pessoas que, por exemplo, elas se terminam se deixando iludir com um familiar que voltou para falar ou uma carta psicografada. Quantas pessoas pensam que estão falando com um familiar que morreu através de um médium, através de uma pessoa sensitível? Quer dizer, tudo isso é uma ilusão, é uma enganação. São espíritos malignos que se disfarçam de anjos de luz para tentar enganar as pessoas. Mas aqui o Senhor Jesus deixa bem claro que quando houve a morte, então ali se encerrou o ciclo da vida na terra, mas iniciou uma vida eterna. Então, um com Deus, o outro sem Deus. Começa assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. O comentário do 19 diz: todos os dias. O rico é descrito como alguém que se vestia de púrpura e linho fino, artigos extremamente caros na época. Ele vivia de forma suntuosa e abastada todos os dias de sua vida. Embora não haja menção de conduta imoral, fraudulenta ou perversa deste homem, seu pecado foi terrível, porque ele viveu afastado do Altíssimo, ignorando a salvação da sua alma. Viver sem Deus na terra significa escolher viver longe dele na eternidade. E quantas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: mas eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, né? Mas elas têm tempo para todas as outras coisas da vida dela. Então, se ela não tem tempo hoje para Deus, enquanto ela está viva, ela então não tem por que passar a eternidade com Deus. Então, é um investimento, né? É você criar um laço com Deus, é uma intimidade. Você, quando nasce de Deus, você se torna família de Deus. Então, quem é família quer estar perto. Por isso que aqueles que morrem salvos vão para o céu, mas aqueles que são desconhecidos, né, vão fazer o que lá?
É como o Senhor Jesus falou, que muitos vão chegar nesse dia e por não priorizarem a salvação deles, até podem ter feito milagres, ajudado muita gente e vai falar, Senhor, Senhor, mas eu ajudei muita gente em teu nome, eu curei, eu expulsei demônios, mas naquele dia o Pai vai dizer, nunca vos conheci, porque na verdade essa pessoa nunca priorizou a Deus de verdade. Então, esse homem aqui, o rico, né, ele tinha uma riqueza exuberante, uma riqueza grandiosa. Vamos imaginar o seguinte, né? Ele ia precisar de Deus para quê? Se a riqueza traz a felicidade que ele quer, né? Ele viaja, ele tem quem ele quer por perto, ele faz festa, enfim, é aquela pessoa que a riqueza dela pode estar em coisas e pessoas e isso fazer com que ela não precise de Deus. No 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Comentário do 20 diz, Lázaro ficava à porta do rico. Ele escolheu um lugar propício para receber mais esmolas, pois certamente aquela casa ficava localizada em um ponto por onde passavam muitos transeuntes. Escribas, fariseus e sacerdotes da época discriminavam os pobres, doentes e deficientes físicos, a ponto de essas pessoas ficarem marginalizadas. Ao usar o contraste entre rico e o mendigo, o Senhor Jesus não estava atribuindo a salvação à pobreza nem a condenação à riqueza. Pelo contrário, era uma forma de mostrar que Deus não faz distinção entre as pessoas, isto é, a condição que ele exige para conceder a vida eterna, seja o rico, seja o pobre, é a fé. E aí nós lembramos de Abraão, que foi riquíssimo, ele vivia uma vida realmente regalada, mas ele vivia nessa terra como peregrino. Quer dizer, ele entendeu que toda a riqueza material que ele possuía, ele era apenas um administrador dela. Na parte B do versículo diz o nome. O Senhor honrou o mendigo, revelando o seu nome, Lázaro. Já o rico não foi digno nem mesmo disso. O mesmo acontece entre Faraó no Egito e as parteiras hebreias. Está em Êxodo 1,15. O nome é importante, né? Por exemplo, vamos olhar para o lado de Faraó. No caso de Faraó e o povo do Egito daquela época, eles valorizavam extremamente a morte. Então, eles não trabalhavam para a vida deles aqui na terra. Então, a casa deles era simples, as coisas simples, mas eles se preparavam com as tumbas, né? Eles trabalhavam, por exemplo, os ricos tinham as tumbas escritas orações pelas paredes, né, riquezas, eles levavam para tumbas. Até hoje se descobre, por exemplo, sarcófagos onde se acha ouro, escritos, coisas pessoais da própria pessoa que ela carregava para o túmulo, porque eles imaginavam que quando a pessoa passava para o mundo dos mortos, ela ia usar tudo aquilo depois. Claro, nós sabemos que é uma verdadeira mentira, mas uma coisa que eles tinham como prioridade era escrever o nome daquela pessoa em vários locais da parede. Se alguém quisesse, por exemplo, profanar aquele sarcófago, ele riscava o nome daquela pessoa, como se ele estivesse riscando o nome daquela pessoa do mundo dos mortos. É como se aquela alma fosse ficar perdida. Então, o Senhor Jesus ter citado o nome de Lázaro e não do rico, mostra então o valor que houve em Lázaro, né? O valor que ele recebeu do outro lado. No 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, olha a situação desse homem, né, Lázaro? Aqui em vida, pobre, mendigo, doente, porque estava cheio de chagas, não conseguia nem sequer espantar os próprios cães que vinham lamber-lhe as chagas, quer dizer, desejava se alimentar da mesa do rico. Pelo menos saciar aquela necessidade básica que é a fome, né? No 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, duas mortes, mas uma diferença. Primeiro que quando Lázaro morreu, olha quem veio buscar Lázaro, os anjos, né? Para levá-lo ao seio de Abraão, quer dizer, o descanso eterno. Já o rico morreu, mas só falou apenas do corpo que foi sepultado, né? Nós temos uma alma e uma coisa vai acontecer. Quando nós morremos, a nossa alma vai receber um novo corpo.
um corpo glorificado, como o Senhor Jesus. Por isso que nós primeiros temos que trabalhar na nossa fé e caráter aqui na terra, para que nós possamos receber um novo corpo glorificado. O rico, com certeza, uma alma também, recebeu um corpo para poder estar no inferno. Só que olha a diferença, agora no 23. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, algumas evidências que a gente vê aqui, né? Primeiro que ele, então, não valorizou Deus, e por isso, quando ele morreu, e a alma dele passou a eternidade, ele foi parar para o inferno. O inferno é a separação, a ausência total de Deus. Assim como a luz nos ilumina, então as trevas, a ausência de luz. Assim como o frio é a ausência do calor, assim é o inferno, a ausência de Deus. Então, ele ergueu os olhos. Então, quer dizer, ele tinha uma vista de lá, porque ele conseguiu ver ao longe Abraão e Lázaro. Então, ele teve uma visão de quem foi parar lá em cima, né? E aí o bispo faz um comentário aqui dizendo assim, ó, o inferno. Vemos nessa história que o inferno é um lugar de muitos tipos de tormentos. Podemos destacar alguns: fogo e aflição constante, tristeza por conseguir visualizar o gozo dos que estão vivendo no céu, dor por ter todos os pedidos de socorro negado, frustração por nunca mais poder sair dali, e sofrimento por ter que conviver com todas as lembranças terrenas para sempre. Não havia mais o que fazer para reverter a condenação do rico. Porém, para quem está vivo, ainda há oportunidade. O futuro eterno é fruto de uma decisão do ser humano ainda no presente e depende de sua entrega ao Senhor durante sua vida. Por isso que quando a pessoa morre, não há mais o que fazer, né? A decisão foi tomada. A pessoa rejeitou o perdão. O inferno não foi criado para o pecador. Coloque isso dentro de você. O inferno foi criado para o diabo e seus demônios. Eles já foram condenados. E o Senhor Jesus consumou essa fé na cruz. Então os condenou definitivamente. São perdedores. Porém, o ser humano, por que ele vai parar lá? Porque ele rejeitou o perdão de Deus. Ele rejeitou completamente aquilo que o Senhor Jesus veio trazer, o perdão. Então, por isso o caso que nós vemos do rico, que foi parar em tormentos. A parte do 23 ao 31 diz falsas doutrinas. No comentário, o ensinamento deste texto derruba conceitos que têm enganado muitas pessoas. Isto é, as escrituras evidenciam que após a morte não há aniquilamento da alma, sono eterno, purgatório, nem reencarnação. Além disso, desmantela pensamentos do tipo aqui se faz, aqui se paga, e o inferno é aqui mesmo. De fato, quantas pessoas pensam assim, eu vou acender uma vela para o meu familiar porque a alma dele está perdida. Aí alguém vem, apaga a vela, pronto, ele perde o caminho de novo. Então, esquece, né? A pessoa que morreu, não adianta uma missa de sétimo dia para ajudar, não adianta uma indulgência, você paga uma indulgência para tirá-lo daquela condição, porque nada que nós possamos fazer pode tirar uma pessoa do inferno. O quem poderia fazer, livrar a alma da pessoa do inferno, já foi feito, foi Jesus. E se a pessoa em vida não aceitou Jesus, então a alma dela fica perdida. No 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Eu costumo achar engraçado, né, que ele não queria deixar Lázaro em paz. Lázaro sofreu tanto, agora ele quer que Lázaro saia da onde ele está, vá até o inferno para molhar a língua dele. Mas ele não pensou nisso enquanto estava vivo, porque ele não precisava, né? Mas agora em tormentos a situação está complicada. No 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Então, vamos pensar uma coisa para que você entenda, né? Primeiro que ele tinha uma língua, então ele tem um corpo. E ele queria refrescar, então ele ainda tem os sentidos. Lembra que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, nós vamos ver isso em Atos, ele ainda comeu com os discípulos. Também no Evangelho de João diz que ele
num dos últimos atos, ele já havia ressuscitado, os discípulos saíram para pescar e eles não pescaram nada. Voltando, Jesus mandou lançar a rede ao lado direito. Eles lançaram, colheram 153 grandes peixes. E quando chegaram à praia, Jesus já tinha pronto um peixe e pão, e deu e serviu a eles. Então, Jesus comeu também com eles. Então, quer dizer, há um corpo, né? Há um corpo. E esse corpo, então, nós vemos esse rico, né, em tormentos. Segunda coisa, o pedido dele é negado. Porque ele pediu isso a Abraão para que ele, então, fosse lá. E ele falou assim, lembra que recebeste teus bens. Quer dizer, não significa que uma pessoa rica ela vá para o inferno necessariamente, mas aquele que põe o seu amor no dinheiro. E ele diz no 26, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, esse abismo é uma separação, separa o céu do inferno, separa aqueles que foram salvos daqueles que estão perdidos, né? Há uma separação. E, por exemplo, quantas pessoas também hoje estão vivendo separadas de Deus, né? A riqueza separa ela de Deus, os familiares separam ela de Deus, o trabalho separa ela de Deus, o namoro, enfim, um vício, coisas e pessoas. Separa hoje ela de Deus. E ela não tira isso, né? Ela não sacrifica isso. E se ela morrer nessas condições, então ela vai parar no inferno, separada por completo de Deus. Então aqui está a separação. Então quem está no céu não passa para um outro lado e vice-versa. E ele disse assim, no 27, disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormentos. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha que forte, né? Primeiro que ele agora, com medo da família dele ir para o mesmo lugar que ele está, pede para que mande Lázaro e anunciar o que ele estava vendo e o que aconteceu, né? Agora ele se tornou um evangelista, mas tarde demais, já não tem mais volta. E ele fala, tem Moisés e os profetas, né? Quer dizer, tem a palavra de Deus, que ouça eles, né? Tem os homens de Deus pregando, que dê atenção. Quer dizer, por exemplo, imagine uma pessoa que hoje frequenta a igreja e digamos que ela morreu, mas sem a salvação, ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ela vai para o inferno, né? E então ela chega no inferno, ela fala, mas por que eu vim para cá? Quer dizer, agora, Senhor, me manda que alguém vá lá pregar aos meus familiares, mas eles têm os pastores, têm as igrejas, tem pessoas pregando. Onde a pregação? Na internet. Olha o que eu estou fazendo aqui, esse vídeo. Né? Tem os pastores, tem muita gente pregando na internet, tem muita gente falando na televisão, na rádio. Enfim, né? Meios tem aos montes. As pessoas é que não querem dar ouvidos. Mas ele falou assim que não poderia. Lázaro não poderia sair de lá para pregar, que eles ouvissem a palavra. No 30 diz, e disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O comentário diz assim, ó, pai Abraão. Essa expressão mostra que o rico era um homem religioso que não somente conhecia a história do patriarca Abraão, mas também o chamava de pai. Portanto, ele sabia tudo o que era necessário para obter a salvação. Porém, ignorou. Já no inferno, sem poder sair daquele tormento, pediu que os seus irmãos recebessem uma mensagem especial a fim de não irem para o mesmo lugar que ele assim que morressem. Contudo, seu pedido foi negado. Isso significa que eles teriam que se submeter às Escrituras para serem salvos. Da mesma forma que as demais pessoas, não há vida eterna para quem rejeita a palavra de Deus e segue obstinado na incredulidade. Ele achando que se dando um jeitinho, talvez pudesse salvar a família dele e evitar que eles fossem para lá. Significa dizer que a própria família dele também mais tarde, se não houvesse uma mudança, também iriam para o mesmo lugar que ele. Então, quer dizer, ele estava consciente que ele teve chance de alcançar a salvação, mas negou. Ele teve chance de buscar
a mudança na vida dele, mas ele não priorizou. Então, ele está consciente do erro dele, né? Ele está consciente que ele foi parar ali e justo. Agora, é como a pessoa, tem muita gente que fala assim, Deus é amor, no final das contas ele vai salvar todo mundo. Mas e o que guardou a fé? E o que obedeceu? Seria justo com ele? Então, Deus é amor, mas também é justiça. Então, se nós temos que ser justo, é agora. Por exemplo, aquele homem que estava à direita do Senhor Jesus na crucificação, ele era um ladrão, ele era um malfeitor, ele estava recebendo a devida punição. Era justo que ele estava sendo condenado. Jesus não havia condenação contra ele, ele estava livre de qualquer acusação, mas aquele bandido não. Mas ele, no final dos seus últimos momentos na cruz, ele pediu para que Jesus se lembrasse dele no reino. E Jesus o perdoou. Jesus o salvou e disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele homem na cruz não foi para uma igreja, ele não se batizou nas águas, ele não recebeu o Espírito Santo, ele não seguiu Jesus em vida, mas ele foi salvo porque no último instante a condição espiritual dele foi de um salvo, porque ele creu em Jesus. E quantas pessoas têm essa mesma chance em vida, mas desprezam e pensam assim, na última hora eu aceito Jesus. Será que vai dar tempo? Quantas pessoas morreram subitamente e não tiveram tempo para pensar? Então, não se brinca com a salvação, não se brinca com o que é eterno. As pessoas brincam com a vida, por exemplo, elas fazem um investimento de alto risco com dinheiro. Hoje ela perde um dinheiro, amanhã ela recupera, mas e a alma, a salvação? E termina dizendo, porém ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que algum ressuscite, quer dizer, nem assim dariam crédito. E é verdade. Nós pregamos a verdade, falamos o que é certo, falamos o que é justo. Quantas pessoas aceitam? Quantas pessoas querem viver realmente na justiça? As pessoas, elas querem viver segundo suas vontades, segundo a vontade da sua carne. Elas não querem fazer o que agrada a Deus, porque fazer o que agrada a Deus exige sacrifício. Mas a minha pergunta para você é, você quer entrar no céu? Então, sacrifique para que você chegue lá, tá bom? Que Deus continue abençoando, reflita bem nesse capítulo de hoje, porque vale a pena ouvir várias vezes e guardar a sua fé até o final, porque vencedor de fato e de verdade é aquele que chega nos céus com a vitória nas mãos. Fique bem, até o próximo vídeo.